Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 22 de maio de 2015. Nós estamos entrando um pouco atrasado por minha culpa, eu estava escrevendo um texto e acabei atrasando. São 16 horas e 15 minutos. Bem, hoje quem gosta de música, da boa música, vai ter a oportunidade de se deliciar nessa sexta-feira. Nós temos a presença hoje para conversar o músico Francisco Araújo. O Francisco Araújo é um expert em violão. É um homem que dedicou a sua vida ao violão. E é falando com o seu instrumento e falando do seu instrumento, da sua vida musical, que nós vamos começar hoje o Visão Plural. Francisco, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Agradeço a oportunidade, muito feliz em estar. Você merece. Me conta uma coisa. Quando é que começa o teu envolvimento com o instrumento violão? Na realidade, começou quando criança. Meu pai era um músico, colecionador de discos e um grande violonista. Meu pai era um violonista, tinha muitos recursos técnicos, era tecnicamente perfeito e levava muito a sério, embora ele não fosse um profissional, ele adorava colecionar discos de grandes intérpretes da época dele, Jacó do Bandolim, Guilherme Reis, João Pernambuco, Garoto, Paulinho Nogueira, sobretudo de Guilherme Reis, que ele tinha muito. E, bom, ele gostava, ele era um cara evoluído, gostava, até Gilberto Gismonti ele gostava muito, até Chico Buarque de Holanda. E eu, como criança, gostava de ouvir tudo aquilo. E foi assim a minha primeira iniciação na música, mas, por incrível que pareça, eu adorava poesia, adorava e adoro, eu sou um leitor compulsivo de poesia. E o violão veio para mim através da poesia. Como isso ocorreu? Da seguinte maneira, eu ouvia aquelas canções que meu pai cantava da época dele, claro, músicas boas, música boa não vem para ser moderna, como dizia o Vinícius, vem para ser eterna, né? Eterna. E meu pai cantava aquelas músicas cujas letras faziam apologias ao violão. Tipo assim, tu pisavas nos astros distraídos sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha luar o violão. Orestes. Enfim, isso é do Orestes Barbosa. Barbosa. E aí vai. E aí eu via ele cantar as músicas do Nelson Gonçalves, todas fazendo apologias ao violão. Não, Rosa, nosso amor que eu não esqueço, que teve seu começo numa festa de São João, morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. E aquilo foi me animando, a poesia. E eu até hoje sou um leitor... Da poesia veio para o violão. Exatamente. Eu sou até hoje um leitor compulsivo de poesia, mas foi por causa do violão. A poisia veio através dessas... Você morava onde? Eu nasci no Ceará, vim para cá muito criança, com 7 anos de idade, e morei no Paraná uns 2 anos, e vim para São Paulo com 7 anos de idade, e morava em Sapopemba, aqui em São Paulo, no bairro de Sapopemba. Atualmente moro em Santana. E na época que você morava no Ceará, que cidade você morava? Eu sou de Lavras da Mangabeira, pertinho do Crato. Crato Juazeiro, exatamente. Mas vim para cá muito criança, eu não tenho muita lembrança do Ceará, a não ser o sotaque que você vê que é norte-americano. Norte-americano legítimo. Norte-americano legítimo. Mas não me lembro, não tenho lembrança do Ceará. Vim de lá muito criança. Porém, a cultura nordestina sempre fez parte da minha vida, sobretudo a música regional nordestina, né? Através do Luiz Gonzaga, esse pessoal todo, sobretudo através do Luiz Gonzaga, que meu pai tinha o Luiz Gonzaga como ícone, e não poderia ser diferente, né? Você lembra do primeiro violão que você comprou? Olha, meu pai tinha um violão e me deu de presente esse violão. Eu botei tudo quanto foi fotografia de Santos, de distintivo de time de futebol, que eu gostava muito. Que era natural. Eu era uma criança então, era um violão, assim, um violão muito artesanal, assim. Hoje eu nem tenho mais esse violão, ele já não toca mais, né? Mas foi um violão muito estimado, tinha um valor estimativo muito grande. Era um de Jorge antigo, né? Porque o de Jorge é antigo. Infelizmente, a de Jorge hoje ainda existe, mas não faz violão como fazia antigamente, né? Verdade. Com a mesma qualidade. Agora, você do primeiro violão, passou a estudar violão mais na frente? Essa pergunta é muito boa, rapaz, que muitas vezes eu esqueço de falar. Eu falo do meu pai, que é um ídolo para mim, porque ele era músico, morreu muito jovem, meu pai morreu muito jovem. E às vezes eu esqueço de falar do meu professor de violão, que é uma falha grave que eu cometo, né? Meu pai não sabia teoria musical. Aí ele me encaminhou para estudar com o professor Aimoré. O Aimoré foi parceiro do Garoto, na época do rádio e tudo. E eu lamento não ter nascido na época do Garoto. Quando o Garoto morreu, em 55, eu tinha 1 ano de idade, então eu não tive o privilégio de conhecer. Mas meu professor, o Aimoré, o violonista Aimoré, foi parceiro do Garoto. Portanto, eu me digo neto de escola do Garoto. Né?
E então o professor Aimoré, José Alves da Silva, era conhecido como Aimoré, porque esse nome indígena, porque ele parecia mesmo índio, né? Uhum. E tinha descendência com índio lá por longe. Ele foi parceiro do Garoto durante uma porção de anos. Garoto é responsável por sucessos como esse. E Gente Humilde. Gente Humilde de Garoto. Duas Contas. E foi um dos precursores da Bossa Nova, né? Sim, o Garoto é um músico importante, por ter morrido cedo, acabou ficando apenas na história para alguns músicos, mas para quem conhece música, o Garoto fundamental na evolução da música brasileira. Perfeito, ele é uma referência, ele é um precursor da Bossa Nova, ele já usava aquelas harmonias da Bossa Nova, então é um precursor da Bossa Nova. Morreu com 39 anos de idade, mas a marca indelével dele ficou na história do violão e da música brasileira. Mas você estudou também com, vamos dizer, com formadores musicais de alto nível. Estudei, sim. Quais foram? Depois que eu fiz o curso com o professor Aimoré, eu fiz o conservatório. Normalmente, na época, conservatório, hoje faculdade de música, conservatórios hoje não existe mais, da forma que existia antigamente. Que as coisas mudam, né, Patrício? E estudei com Kohreuter, né, que foi um dos grandes mestres, um musicólogo, um dos maiores musicólogos que o Brasil já teve. Ele era alemão, mas ele viveu 80, 40, 70 anos no Brasil, que ele teve uma idade bíblica. Kohreuter foi também professor dos grandes músicos e orquestradores. Inclusive do Tom Jobim. Do Tom Jobim, foi do como é o nome dele, meu Deus? Do Baden-Powell. Do Baden-Powell. Também. Foi também oh meu Deus, agora deu uma do Rogério Duprat. Sim, exatamente, o Rogério Duprat, exatamente, um dos grandes músicos do tropicalismo, um grande arranjador, um ícone, né? Agora, na nossa conversa, você músico não pode... Você conversa bem, vai falar de poesia também, mas vamos para a música. Toca... Você está com... Eu estou aqui com um CD. É o seu primeiro CD? Não, esse aí já é o quarto. O quarto CD. Bem, que chama-se As Cordas do Violão. Esse CD tem 16 músicas. Chorinho para o João, As Rosas de Noel, Lirismo Valseado, Artimanhas, Desejos e Sonhos, Nas Terras do Tio Sam, Improviso, Contraste número 4, Estudo número 1, Céu Sereno, Estudo 21, Para Dolores, Improviso Contrastante número 5, Ouvindo o Coração, Quem Não Amou Não Viveu, Valsa Celeste, Nosso Cantinho. Bem, e tem a participação de dois músicos consagrados, o Marcos Gomes e o Lúcio Santos. Mas, independente de quem seja a música que nós vamos ouvir, de qual delas você vai nos brindar em primeiro lugar? Olha, eu selecionei umas músicas para tocar aqui no programa especialmente para tocar, porque o violão é um instrumento dos mais abrasileirados que existe, embora não tenha nascido no Brasil. O violão é espanhol. No Brasil nós chamamos de violão. Eu selecionei... Conta essa história do violão. Ah, sim. Pode contar. Posso contar? Então, veja, eu tenho uma... É meio polêmico a minha visão histórica, que eu sou historiador, e isso eu embasei tudo para a música, que é a minha profissão, a nossa profissão é a música, mas eu tenho essa paixão, que é história e literatura. Eu descobri, depois de alguns anos, que a história do violão no Brasil, as origens brasileiras do violão, as raízes brasileiras, não foram os portugueses que trouxeram o violão para o Brasil, mas isso eu provo, sintetizando a história, que é muito comprida. O violão nasceu na Espanha, portanto ele não nasceu em Portugal. Como é que os portugueses poderiam trazer em 1500 um instrumento que ainda não existia, veja bem, e que eles não inventaram? Até hoje não existe em Portugal uma história do violão, uma tradição do violão. No Brasil tem. E quem foi o povo? Os índios não poderiam ser. Os africanos, muito menos. Aí eu descobri, o violão tem uma história no Brasil de instrumento de boêmio. Até a Bossa Nova, o violão era considerado um instrumento de boêmio, de pessoas de serenateria. Exatamente. Boêmios, marginais, vagabundos, os seresteiros. Então, a história do violão no Brasil se faz com a história dos movimentos musicais. E o que é o movimento musical? O movimento musical é o que tem uma tradição primeiro e depois uma cultura. Qual foi o primeiro movimento musical que nós tivemos no Brasil? O primeiro movimento musical foi o movimento musical das serenatas. Imprescindível você falar de serenata sem falar de violão.
Como era instrumento de boêmio, e essa história vai continuar até a Bossa Nova, o movimento musical da Bossa Nova, os portugueses eram elite. Como é que uma elite tocaria violão, que era instrumento do povo? Quer dizer, eu comecei a descobrir essas contradições e fui procurar a origem. Na Espanha havia um povo que tocava o flamenco, no início do flamenco. Eram os ciganos. Os ciganos vieram ao Brasil ainda na época dos governos gerais. De Duarte da Costa para frente já havia, os ciganos foram deportados para cá por causa da Inquisição. Eles eram um povo nômade, um povo ágrafo, né? Então, os ciganos trouxeram o violão para o Brasil, mas isso foi já no século XIX. Claro que no século XVII e XVIII não tinha violão. Os portugueses introduziram aqui, isto é historicamente comprovado, o cravo e a viola caipira, que é para o ouvinte entender mais fácil. Então, isso só vai ocorrer no século XIX. Agora, eu perguntei, eu dei essas declarações nos jornais uma vez, numa revista aí do Sesc, e não quiseram publicar a matéria, porque eu estava indo contra a história. Aqui você pode falar até mal dos outros. Imagina. Aqui não tem problema. Só não pode falar mal do violão. Imagina, claro. Nem de ninguém, né? Mas muito obrigado. E então, me chamaram para que a entrevista fosse publicada, eu teria que documentar isso. Eu disse, muito bem. Falei para o cidadão, eu quero que o senhor me diga, eu quero que o senhor fale do período clássico da história do violão, que isso só existiu na Europa, no Brasil não houve período clássico da história do violão, isso é uma utopia. Quem foi um português que escreveu uma obra ilustre para o violão? Você vai encontrar Carcasse, Fernando Sor, Carulli, Antônio Cano, você vai encontrar uma porção de violonistas do período clássico, sobretudo Fernando Sor, Mário Giuliani, mas em Portugal não tem nenhum. Eu disse, como é que pode? Então começa a história daí. Agora, no Brasil o violão se fez e pegou fama e atinge os teatros, vai chegar a ser tocado nos teatros a partir do início do século XX, mesmo assim com muita restrição. E essa peja de instrumentos de boêmio e de marginais vem através dos ciganos. A elite tocava piano. Claro. A elite brasileira tocava piano. O piano era o instrumento de elite. O piano, sim. No século XIX, o piano é o instrumento de elite. É o instrumento, toda casa de elite que se prezava, toda mocinha que almejava um longo casamento da alta burguesia, tinha que saber tocar piano, mas não violão. Não violão. Inclusive, há um fato curioso. A Chiquinha Gonzaga, que era pianista, né? Nazaré e Chiquinha Gonzaga são precursores da história do choro e da história da música brasileira. Absurdamente chamados de pianeiros, que é um pianeiro. Um absurdo, porque havia um preconceito entre a música erudita e a música popular. Então, quem tocava música popular, se fosse brasileira, não poderia, ainda mais que o Brasil tinha aquela visão de elite. A elite brasileira tinha uma visão colonial. E Chiquinha Gonzaga, em 1912, mais ou menos, exatamente, o senador Rui Barbosa, na época, o grande Rui Barbosa, fez uma crítica ao presidente Hermes da Fonseca, porque tocou o corta-jaca. A Nair de Tefé, que era a primeira-dama, esposa do então presidente Hermes da Fonseca, né? Tocou o corta-jaca. A Nair de Tefé era uma mulher extremamente culta, né? Independente, culta. Para a época, uma mulher extremamente avançada, né? E ela tocou o corta-jaca da Chiquinha Gonzaga. Nossa, aquilo foi O Rui Barbosa saiu a público espinafrando todo mundo. Essa mulher difamando a mulher. E difamando também a cultura. Como é que poderia tocar o corta-jaca, que era da Chiquinha Gonzaga, que ela fez a primeira música de carnaval, que foi o Abre Alas, né? Como poderia fazer isto? E não quer que a inteligência desse país, dizia o Rui Barbosa, se revolte, porque ele era oposição ao Hermes da Fonseca, então ele só poderia... Ele gostava do corta-jaca, no fundo ele era aquele cara que tomava uísque, mas queria tomar uma cachaça. Né? Mas era a elite que pensava que se conduzia dessa maneira. Então, o violão até essa época só vai surgir um solista de violão no Brasil. Os demais são todos acompanhadores. É Américo Jacomino Canhoto, um compositor paulista. Aliás, eu vou aproveitar a oportunidade para tocar uma música do Canhoto aqui para vocês. Então vamos lá, uma do Canhoto para a gente depois. O hino nacional do violão brasileiro. O Abismo de Rosas, né? Que é de Américo Jacomino Canhoto. Muita gente pensa que é de Dilermano Reis, porque Dilermano gravou um LP chamado Abismo de Rosas, mas Abismo de Rosas é de Américo Jacomino Canhoto. É porque a primorosidade da interpretação do Dilermano, a perfeição era tão grande, que quando ele botava a mão em uma música, todo mundo pensava que era dele, porque ele interpretava magistralmente bem. Foi um intérprete e um compositor magistral. Então vamos de Canhoto. Canhoto, Abismo de Rosas.
Visão Plural, Francisco Araújo, interpretou Abismo de Rosas de Canhoto. Isso. Vocês tiveram o prazer de assistir a essa maestria de boa música que quase sempre não se encontra por aí nos dias de hoje. Francisco, uma coisa importante, você falou na Espanha. Só para poder dar mais uma aula para as pessoas, claro. Na Espanha, dá o andamento musical dos grandes intérpretes do violão. Olha, tem duas linhas fantásticas na Espanha. A popular é o flamenco, ou seja, aquela música que hoje podemos até dizer que é erudita, no sentido de que ela é elaborada. O Paco de Lucía. Do Paco de Lucía, do Sabicas, do Manito de Platas, enfim, isso é o flamenco, né? Bom, e da linha erudita tem vários. A gente pode citar, no século XX,
André Segovia, que eu tive a honra de conhecer, né? E nós podemos citar o Pepe Romero, nós podemos citar o Rafael Aguirre, que é um violonista mais jovem. Enfim, tem vários deles, os Romeros todos, né? Pepe Romero, Ângel Romero. Dessa linha erudita tem demais. O violão, lá tem essas duas dimensões, tanto o popular como o erudito. O violão flamenco, a pessoa para aprender a tocar flamenco tem que conviver na fonte do flamenco. Não se aprende flamenco na escola, assim como não se aprende samba no colégio, como já dizia Noel, né? Verdade. Então, já dizia o Noel Rosa. Exatamente, o samba você tem que ter no coração. O Noel dizia isso, e é uma verdade. Noel desistiu da medicina para estudar, para se dedicar à música. O violão na Espanha tem essas duas dimensões. Agora, antes, é bom citar um fato, que antes do violão na Espanha ser erudito e antes do violão no Brasil ser erudito, ele já era popular. E, então, o caminho inverso. Exatamente, porque a música brasileira, e tanto a música brasileira como a música espanhola, a música brasileira, ela nasceu nas ruas e foi para os salões. Não foi isso, não nasceu nos salões e foi para a rua. Aliás, o grande legado de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, os primeiros, Anacleto de Medeiros, enfim, todo esse pessoal foi trazer a música das ruas e levar para os salões. Foi o maior legado, aliás, o único legado importante que existia. Que mostra que o brasileiro é incompetente. Exatamente. Porque antigamente só se dava valor ao músico que vinha de fora. Quer dizer, absurdo chamar Tom Jobim de pianeiro. É um absurdo, isso é uma incoerência chamar Ernesto Nazaré de pianeiro só porque não tocava música erudita. Qual foi a primeira música que você criou? Olha, eu criei muitas coisas. Eu não lembro muito bem da primeira música, porque eu era naturalmente muito juvenil. Eu me lembro assim, parte, mas era muito infantil. Mas já que você perguntou, eu vou mostrar um trechinho dela, que eu não lembro tudo, não. Chamava-se O Triste Adeus. Eu tive uma namoradinha. Triste Adeus. Apaixonou-se? Fiz essa música para uma namorada minha que nunca cheguei, um namoro assim de adolescente, eu nunca cheguei a ir muito além, né? Mas foi a primeira música que eu fiz. Eu vou tentar reproduzir aqui a primeira parte, mas é muito infantil. Não faz mal. Depois nós vamos para uma música melhor. Mais ou menos por aí. O coração, né? Já estava batendo. Já estava. Eu sempre gostei de compor. Né? Foi uma coisa que vem sempre desde criança que eu gostava de compor. Fiz muitas coisas, naturalmente, que se perderam, que eu não escrevia música, não sabia teoria musical. Você aprendeu teoria musical Aprendi depois. Aí estudei a fundo, me aprofundei, estudei violão. Agora me conta uma coisa. O que diferencia um bom músico instrumental do violão de um violeiro? Não violeiro no sentido... Do caipira, no sentido regionalista. Né? Regionalista. Olha, quando eles falam violeiro, tem uma conotação um pouco pejorativa, que o violeiro é aquele cara que não tem estudo e que toca assim sem nenhum critério. Quando ele tem talento, naturalmente ele se expressa musicalmente bem, porque o talento na arte é tudo. Sem talento você pode dar um compêndio de fuga e contraponto que você não vai tocar de jeito nenhum. Você vai falar um monte de teoria, mas tocar você não vai. Você tem que ter talento. Talento é fundamental em tudo, né? Sobretudo na arte, que é uma forma de expressão. Então o violeiro é aquele cara que é um pouco, que toca não assim com muito critério, a maioria. Não se pode dizer que é a mesma coisa que falar sambeiro, que Nelson Cavaquinho e Cartola, por serem analfabetos, não eram geniais, absolutamente geniais. Uma certa ocasião, e eram sambistas ou sambeiros, como eles falavam. Já o samba não foi sempre assim. Nós vemos que Noé Rosa era estudante de medicina. Então, aliás, o Nelson Cavaquinho, a propósito dessa coisa do violeiro que você perguntou, do sambeiro, esses termos meio pejorativos, uma vez disseram ao Nelson Cavaquinho: rapaz, você com essa música sua, tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor.
Isso é uma metáfora? O Nelson disse, o que você falou aí, eu não sei. Que é esse palavrão? Que palavrão é este? Então, no caso do violeiro e do violonista, é como o violinista e o rebequeiro. O violinista toca bonitinho, com a posição acertada, e o rebequeiro toca assim. Mas tem rebequeiro que é genial e tem violeiro que, entre aspas, eu acho que é um termo que deve ser colocado entre aspas. Aliás, o termo violeiro, o violão em Portugal é chamado de viola. O viola é o que acompanha o fado, porque tem a guitarra portuguesa, né? E o violão é chamado de viola. E no Brasil nós temos música que se refere à viola, mas se refere ao violão. Por exemplo, Paulinho da Viola tem um samba que diz: minha viola foi para o fundo do baú, não haverá mais ilusões. Eu quero esquecer e ela não deixa alguém que só me fez ingratidão. Mas ele não está se referindo à viola, ele está se referindo ao violão, porque em Portugal o violão era chamado de viola. O termo violão é porque a viola era menorzinha, né? Vem a ser um aumentativo de viola, né? Então a diferença é basicamente a questão do estudo. É um termo meio preconceituoso. Hoje em dia eu acho que é um termo, falar violeiro, se a pessoa tocar bem, ele é violonista e bom. Né? Nesse seu CD que eu estou mostrando aqui, é um CD que tem 16 músicas. É claro que você deve ter alguma delas que seja aquela que te casa mais, né? Sim. Qual é delas que você vai tocar? Olha, desse CD no momento, eu não estou tocando assim, não estou tão preparado para mostrar ao vivo, assim, porque eu estou focado em outro repertório para fazer um novo CD. Perfeito. Essa chama-se Canções Brasileiras, né? Então eu gostaria, se você me desse, claro, me permitisse tocar. Eu fui muito amigo da Inesita Barroso, sim. Aliás, gravei com ela, e vou tocar aqui uma seleção de canções, um pequeno popurrí de canções brasileiras, que é dedicado a ela, né? Que tem leilão do Eco Isso Tavares. vai ser o seu novo CD? Vai ser, eu vou gravar. Tem leilão do Eco Tavares, desse popurrí que eu vou tocar agora, né? Esse pequeno popurrí. Negrinho do Pastoreio, tem também a Guacira. É um popurrí, uma espécie de uma pequena fantasia. E tem também o Luar do Sertão, um trechinho de cada música eu gostaria de tocar. É um popurrí? De canções brasileiras. É uma coxa de retalhos. Exatamente, é uma coxa de retalhos. Exato.
Belíssimo. Esse projeto que você vai fazer em homenagem a Zita Barroso deve sair quando? Olha, eu vou entrar no estúdio por volta de agosto, final de agosto, começo de setembro, né? Então que eu vou entrar no estúdio para fazer essa elaboração. E tem uma música que é outras coisas que não são só... Então, há músicas minhas também nesse... Isso perguntar, você como compositor, como é que você cria em qualquer horário, qualquer situação? Ou você tem uma dinâmica própria, um ritual próprio que você só sabe criar nessas condições? Não, tem. É meio difícil responder, não é, Patrícia? Porque, veja, a questão da composição é um insight. Eles chamam de inspiração, mas é tão discutível isso. E se você perguntar isso para 50 músicos, 50 compositores, cada um vai ter uma resposta. Eu acho que a composição, a forma como eu crio, vem um insight, vem uma ideia. De repente, primeiro você tem que ter a convivência com a música, você já tem que conhecer o instrumento, você tem que ter todo o embasamento. E esse insight aparece. Depois disso você trabalha essa ideia que você teve, você trabalha de forma assim própria, você faz com que essa ideia tenha vulto, com que ela se dimensione musicalmente. Eu vou dar um exemplo de uma música que eu vou tocar aqui. Por exemplo, você pega uma música como essa. Mas como é que você dá o nome à música? Ah, sim, o nome Rapaz, eu tenho dificuldades para dar nome. Eu tenho 400 obras. O nome 400? aparece... exatamente, todas escritas ao punho, mas são 20 e tantos anos de trabalho. Isso não nasceu de uma hora para outra. Eu comecei a compor muito jovem. Mas aparece, o título aparece assim, para mim, o título aparece depois que eu faço a música. Às vezes aparece antes, mas normalmente eu faço a música para depois pensar em um título. Por exemplo, essa música aqui que eu vou tocar depois toda, chama-se Do Tempo das Flores. Eu estava em Aracaju e vendo um girassol se abrir, que é uma ocasião muito rara. E fiz essa música do Tempo das Flores, mas o título veio depois. Eu achei aquilo bonito, o girassol fazer assim, né? Então, por causa do movimento, eu achei aquilo bonito por causa desse... E botei o nome do Tempo das Flores. Mas então, isso tudo é muito inusitado, essa forma a forma de você criar uma música, a forma de você... Você pode até criar ideias, mas aquilo nasce com uma certa espontaneidade. Claro, você trabalha depois. Veja, por exemplo, isso aqui. Eu vou tocar depois essa rapisódia sobre o tema de Luiz Gonzaga. E aqui eu fiz um contraponto. Botei duas vozes, mas são coisas que nascem depois. Quando eu fiz a valsa virtuosa, eu tinha aqui um acorde. Eu fiz um acorde de Lá menor. E eu resolvi botar a terça no baixo. Ficou esse acorde, mas meu pai disse, rapaz, isso é muito quadrado. Eu aí modifiquei o acorde. Mas até aí, nada aconteceu. Eu fazia um ritmozinho de valsa bem rápido. Eu disse, não faça isso, está muito quadrado. Aí eu resolvi botar um arpejo. Então nasceu a valsa virtuosa dessa maneira. Aproveitando isso, quais são os movimentos harmônicos mais fundamentais para quem toca violão? Olha, no caso do violão, que é um instrumento harmônico, né? Você pode dar algum arpejo, você pode dar alguns exemplos. Vamos lá. Beleza. No caso do violão, o movimento contrário, é aquele que uma voz sobe e outra desce. Por exemplo, se eu tenho uma frase como essa do Luar do Sertão, eu faço aqui, tá subindo, mas eu posso. Descer. São duas melodias, eu desci. Aí junto. Movimentos harmônicos o movimento harmônico mais pedido, assim, mais usado no violão, principalmente no choro da música brasileira, é o movimento contrário. A propósito, a música brasileira se divide em valsas, choros e o que mais? Olha, o samba e a bossa nova e outros estilos regionais. O Brasil tem uma riqueza enorme em estilos regionais, né? A música regional brasileira, por exemplo, São Paulo tem uma música regional, mas no Nordeste a música regional do Nordeste não é a mesma música regional de São Paulo. São Paulo, a música regional é a música caipira. Até no Acre tem música regional excelente. Exatamente. O Brasil é muito rico, né? Não é, Patrício? O Brasil é extremamente rico. Então, a música regional, a MPB, eu diria que ela não é regional, ela é urbana.
Porque a MPB nasceu na cidade, só pode ter música MPB nas cidades, no campo não, porque no campo essa música já existia. Quando vem a indústria cultural é que realmente a música, no caso da música brasileira, ela passa a ser gravada. Mas, por exemplo, a música caipira em São Paulo, não a música sertaneja, a música caipira, ela é uma música que já existiam nas comunidades rurais anterior ao disco. Sim. Aliás, o nome música caipira é um pouco contraditório, porque o caipira nunca chamou a música dele de caipira. O povo da cidade é que chamou a música caipira. A música feita pelo homem do campo. Vamos aproveitar, já que nós estamos falando da música caipira, para esse pessoal que só anda atrás de música sertaneja, entre aspas, ruim. Sim. Lembra uma música caipira que seja de nível sonoro, agradável para o público, Sem dúvida. Ouve coisa ruim? Sem dúvida. Olha, você fez uma pergunta muitíssimo interessante, rapaz. Olha que beleza de pergunta. Me dá a oportunidade de dissertar sobre o tema música caipira e música sertaneja. Você falou entre aspas, você colocou muito bem o sertanejo entre aspas ruim. Veja, a música caipira ela é uma essência em si mesma. Ela não nasceu, ela para se proliferar e para existir, ela não dependeu da indústria do disco. Ela já existia antes do disco, muito antes. Foi o chamado o toque oral que disseminou. Exatamente, a cultura popular, ela já existia. Veja, a música sertaneja veio anos depois. Agora, para que a boa música sertaneja, no caso nós estamos falando de música regional paulista, é bom? A música sertaneja, o nome sertanejo veio depois para dar um cunho menos pejorativo ao nome caipira. Então já existia o nome de música sertaneja, mesmo na época que existia, não com a mesma conotação que tem hoje. Era para amenizar o pejorativismo do termo caipira. Tanto isto é verdade que a música caipira, quando ela entra no rádio, isto só ocorre em 1930 com o Cornélio Pires, aqui em São Paulo, era proibido tocar música caipira no rádio, que falava português errado, né? Bom, e o que é uma boa música sertaneja? Porque para a música sertaneja de hoje existir, ela depende da música caipira. A música sertaneja boa, ela nasceu na música caipira. A recíproca nunca foi a mesma. A música caipira jamais nasceu da música sertaneja. Então, o bom sertanejo, e tem muitos, você falou entre aspas por causa disso, muito inteligente a sua colocação. O bom sertanejo é aquele que conhece a cultura caipira. Porque a música sertaneja, ela é uma forma de urbanização da música caipira. Vamos a um exemplo mais prático. Na década de 50, com Cascatinhana, você já percebe a guarânia. O português é teste. Caipira não fala por metáfora. E nem o ritmo. Guarânia é brasileiro. Já era o sinal da música sertaneja, de uma urbanização da música sertaneja. Outras versões. Uma guarânia não é. Bom, e outros ritmos que vêm de fronteira, chama-se a influência estrangeira na música caipira. Mas não era caipira. Se você for analisar, a rigor não era. Veja como existe o sertanejo bom. E nós temos sertanejos bons na atualidade. Romaria. Veja bem que Romaria, a cultura caipira e a cultura regional está implícita na própria letra. Então, os compositores, Renato Teixeira, né, esses são bons sertanejos, porque conhecem a sua origem. Agora, os outros não, fazem qualquer coisa e botam o rótulo de sertanejo, é desnecessário citar aqui. Bem, aqui nesse seu CD, que é o quarto, sim. Você fala um pouco que algumas obras têm influência do choro, outras da valsa. Vamos dar um exemplo de qual dessas melodias aqui, dessas músicas,
tem influência do choro. Sem dúvida. Estudo número 1? O estudo número 1, esse não tem influência do choro. Esse já é uma influência da minha cultura, da minha parte erudita. Improviso contraste 4? Contrastante tem uma certa influência do choro. Ele já tem, porque ele tem... certa influência da música brasileira, mas é mais uma influência um pouco longe. E a Valsa Celeste? Ah, a Valsa Celeste, sim. Veja essa melodia. Ele já tem, então já percebe. Um pouco antiga já, Seresta da Saudade também. Aliás, eu devo contar uma história curiosa, Patrícia. Eu ganhei um festival de Seresta. Na época eu não tinha idade. Rapaz, eu estava precisando tanto do dinheiro daquele prêmio. Não me pagaram, eu aumentei a idade, porque era para maiores de 50 anos. A música ganhou, eu fiquei contente. Mas eu queria mesmo era o dinheiro. Aí não deu. Não, porque eu adulterei, evidentemente, a idade para ganhar o prêmio. E esperava, na época eu não tinha 50 anos, não. Então eu tinha 40 e poucos anos. Foi quando eu gravei meu primeiro disco, já gravei um pouco tarde, né? Quando eu não acreditava mais que ia acontecer... Você dá aula também, não é? Eu dou aula de violão, dou aula de história da música brasileira na PUC, dou aula na no PUC de São Paulo? Da PUC, lá das Perdizes, né? Rua Monte Alegre. Dou aula de educação continuada para o pessoal sobre história da música brasileira. Inclusive o curso se chama O Violão e a MPB. Eu falo exatamente dos movimentos musicais que deram configuração e forma à MPB. Nesse seu CD, o quarto, diz assim, tem a sexta música é Nas Terras do Tio Sam. Ah, sim. Essa música tem influência americana? Tem. Sim, a história é a seguinte. O Laurindo de Almeida, que foi um violonista brasileiro... Sim, Laurindo de Almeida, que morou nos Estados Unidos... 40 anos. Rapaz, como você conhece a história? É impressionante isso, é muito bom fazer um programa com gente assim. O Laurindo de Almeida, ele ficou 40 anos nos Estados Unidos, ele foi para lá e lá ele ganhou simplesmente 5 prêmios Grammys. Ganhou 5 Grammys, para ter uma noção. Violonista algum ganhou 5 prêmios Grammys como o Laurindo. Só viveram lá com sucesso, Luiz Bonfá e ele. Exatamente. Mas o Laurindo ganhou 5 prêmios Grammys, é uma coisa fantástica. Laurindo de Almeida nasceu em São Paulo, em Miracatu. E, inclusive, eu fiz 2 festivais em Miracatu dedicados ao Laurindo de Almeida, pela importância que ele tem na música brasileira. E esse choro que você acabou de citar, Nas Terras do Tio Sam, é um choro que eu dediquei ao Laurindo de Almeida pelo fato dele ter feito carreira nos Estados Unidos. Mas é um choro bem moderno, um choro... Desculpe eu não estar tocando ele no momento, mas você abordou muito bem. Foi dedicado ao Laurindo de Almeida, que é um dos meus ídolos, embora eu não tenha, um ídolo meu, um ícone meu, embora eu não tenha conhecido. Mas o Laurindo de Almeida é uma pessoa fantástica, ele gravou com o Carmen Miranda, quando ele saiu daqui, importante citar, ele saiu porque na época, ele saiu em 46, o Dutra fechou os cassinos, então ainda não existia televisão, que sabia a televisão na década de 50. Dona Santinha, a mulher do Dutra, fechou os cassinos, fechou o cassino e fechou o Partido Comunista Brasileiro também. Tudo era Dona Santinha, mulher do Dutra, que era uma senhora ultraconservadora, acabou com o emprego de milhares de pessoas que viviam dos cassinos que tinham uma influência política, social e econômica muito grande no Brasil. Perfeitamente, e foi essa atitude que impulsionou mais a ida do Laurindo para os Estados Unidos. Porque Laurindo era para ter ido para os Estados Unidos com a Carmen Miranda. Só que Laurindo de Almeida tinha uma personalidade. O garoto foi com a Carmen,
Mas o Laurindo tinha uma personalidade muito forte e disse, eu vou, mas eu quero fazer solo. Eu quero fazer solos de violão. Aí não quiseram deixar, e a Carmen já tinha gravado uma música dele, chama-se Malandro, Você Nasceu para Ser Granfina, e a outra chama-se Malandro Antimetropolitano. Mas o Você Nasceu para Ser Granfina é um samba do Laurindo. E então o Laurindo falou, se vocês não me deixarem fazer solo, eu não vou ser mais um Miranda Boy. Porque o empresário que tratava não era a Carmen, era um empresário americano. E, bom, mas essa que você falou, o Laurindo foi para os Estados Unidos, o fechamento dos cassinos desemprega praticamente os músicos, porque o salário do rádio era muito baixo. E o Laurindo foi e se deu muito bem. Passou anos lá, foi por isso que eu fiz esse choro nas terras do Tio Sam, dedicado ao Laurindo de Almeida, que é um dos meus popularmente, no meio musical, se fala que quando se faz hoje um CD, é um CD conceito. É um CD que parte de uma ideia central e aí vai abrindo para algumas coisas. Que é o caso do que você está fazendo, o quinto, que são com temáticas em homenagem a Inezita Barroso. Exatamente. A Inezita começou na música popular, depois foi para a música brasileira, um pouco. Ela descobriu esse outro lado do que o Cornélio Pires já tinha desenvolvido e etc. e tal. Agora, você quando dá aula, você dá aula só falando ou também toca o violão? Eu ilustro um pouco a aula, porque nem todo mundo é músico, eu ilustro falando, mas não entro muito em termos técnicos, eu entro mais no assunto da sociologia da música, né? Porque o termo técnico, a parte técnica da música interessa mais para as pessoas que são essencialmente músicos, né? Mas eu ilustro com o violão, por exemplo, quando eu falo da modinha, que as primeiras, eu digo que as matrizes da música brasileira é a modinha e o lundu. O lundu era qualquer manifestação dos negros, dos batuques dos africanos, e a modinha é urbana e suburbana. A modinha urbana veio da cidade e tal. Então, por exemplo, eu falo que há modinhas que são famosas, se tornaram tão famosas, como, por exemplo, essa aqui, eu toco. Cidade, né? Virou nome de cidade. E às vezes eu ilustro com outras modinhas de fundo mais sertanejo, de fundo mais, vamos dizer, mais caipira, mais rural, por exemplo. Caboclo, Luiz Peixoto, tá?
Então, veja... Mas Peixoto fez para um espetáculo musical de revista. De revista. Teatro de revista na Praça Tiradentes. Exatamente. Então, eu falo da modinha rural e da modinha urbana. E qual a importância de João Pernambuco? João Pernambuco, para começo de assunto, fez essa música. O Luar do Sertão. É curioso essa história. O Luar do Sertão, a música é de João Pernambuco, a letra é de Catulo da Paixão Cearense. Catulo não fazia música, fazia letra e cantava, era um grande poeta Catulo. Aliás, então havia essa parceria entre Catulo e João Pernambuco, mas no disco o Catulo omitiu o nome do João Pernambuco e a parceria então foi desfeita. Quem quiser saber do processo, o processo judicial, que depois houve uma acusação danada, houve uma briga entre eles dois muito grande, o João Pernambuco foi o impulsionador, o grande João Pernambuco, violonista, um nordestino, ele é de Jatobá, ele é de Pernambuco, ele veio para o Rio de Janeiro com 17 anos. E ele foi um cara importantíssimo para a história do violão, não só essa música, João Pernambuco. Eu teria que mudar a afinação. O som de carrilhões e outras coisas mais. Mas enfim, o João Pernambuco aí é que está, era chamado violeiro, porque ele não tinha cultura musical. Até o Villa-Lobos se impressionou. O João Pernambuco chegou a impressionar o Villa-Lobos, a ponto do Villa-Lobos dizer que Bach não teria vergonha de assinar os choros e as canções de João Pernambuco como se fossem obras suas. O Villa-Lobos foi o primeiro músico que foi à origem da música popular para aprender com esses músicos o que ele não sabia. Perfeitamente. O Villa foi sempre humilde para reconhecer isso que você acaba de dizer. Ele realmente foi uma pessoa que ele era humilde. Aliás, ele participou, antes de ser o Villa-Lobos, ele foi para as ruas aprender violão, ele foi violonista. Esses eruditos de meia casaca dizem que não, mas Villa-Lobos chegou a gravar o choro número 1, ele tocando o prelúdio número 1. A série 5 prelúdios. O prelúdio número 1, isso é uma modinha brasileira. E outros prelúdios ele também mostra essa que Então o Villa-Lobos realmente foi a pessoa que levou a música das ruas para os salões e até para Paris. O Manuel Bandeira diz que Villa-Lobos, quando voltou de Paris, voltou cheio de Villa-Lobos e não cheio de Paris. Você disse no início que você é muito ligado à poesia. E foi a poesia que te trouxe para o violão. Exatamente. Quais são os poetas que você admira? Rapaz, Orestes Barbosa, que eu acho um ícone. Noel Rosa, eu fico até empolgado quando eu falo. Noel Rosa viveu até 26 anos. 26 anos. Imagina se tivesse vivido mais. Era um ser humano de outro planeta, era no mínimo estratosférico, né? Noel foi uma pessoa que tudo que ele fazia na época, por que eu admiro? Porque a música dele é atual. E engraçado que, segundo o depoimento de amigos dele, ele perguntava para a mãe dele, ele indagava: mãe, será que vão ouvir a minha música no ano 2000? É mais ouvido agora. Outra coisa, compôs pagodes.
partidos altos, por exemplo, quando eu morrer não quero choro nem vela. O partido alto é aquele tipo de samba que tem aquela fórmula poética. Você tem um refrão e você faz toda a história, você conta, mas você sempre repete aquele refrão. Um exemplo de um... Bom, o partido alto nada mais é do que o pagode, que o samba era uma festa e o pagode era a roda. Aliás, a palavra pagode, ela é muito mais antiga do que a palavra samba. O samba veio na década de 20 para frente. Em 17, a cada tia Seata, aquele ambiente musical do Rio de Janeiro. E como diz o Vinícius de Moraes, o samba nasceu lá na Bahia, e se ele é branco demais na alegria, ele é negro demais do coração. Poesia é coisa linda. Bom, mas Noel, as músicas dele parecem que são atuais. Você pega, por exemplo, O Último Desejo, que foi o último samba, aliás, ele ficou assim, possesso com Aracy de Almeida, que era a intérprete dele, né, a intérprete favorita dele, com todos os méritos, evidentemente. E Aracy, no final da música, diz, No Último Desejo, que foi o último samba dele: nosso amor que eu não esqueço, que teve seu começo numa festa de São João, morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Mas no final diz, e as pessoas que eu detesto digam sempre que eu não presto. E Aracy botou o pronome errado, diz que meu lar é um botequim. Não, meu lar é o botequim. Quer dizer, não que a minha casa é um bar. Ele ficou danado, ele já estava morrendo no leito de morte. Ela mudou o pronome, e aí muda todo o sentido. Orestes Barbosa, para se ter uma ideia, que é um dos letristas que eu muito admiro, Orestes dizia que ele daria tudo por uma frase de Noel. Tudo aquilo que o malandro principia em voz macia é brasileiro e já passou de português. Noel disse, Orestes Barbosa, que era um letrista fantástico, dizia, eu daria tudo para fazer um verso destes. E, inclusive, Orestes Barbosa fez um samba com o Noel, chama-se Positivismo. O samba chama-se Positivismo. Mas é uma história engraçada. O Noel, quando o Orestes deu a música, Noel não gravou a música, não botou, demorou a botar, a musicar os versos, e o Orestes falou, puxa vida, ele não deu atenção à minha música. No final, Noel diz, de tanto você destilar o seu veneno em mim, foi que eu resolvi me envenenar. Ninguém podia mexer com Noel Rosa. Quer dizer, é muitíssimo atual e fala de violão, todas as músicas dele. O nosso tempo está chegando ao final, mas eu não posso deixar de terminar o programa depois dessa aula de Sociologia da Música, de Sociologia Brasileira, de Historiografia da Música, da boa música, com Villa-Lobos no final, com o próprio Noel Rosa. Eu não posso deixar de dar o seu telefone para contato, que você dá palestras também, você dá aulas, faz shows. Então, quem quiser, primeiro, adquirir esse CD, que é Nas Cordas do Violão, de Francisco Araújo, você pode telefonar para o seguinte número, 11 92 43 42 86, botando aquele 9 fatídico na frente. Vou repetir, 11 92 43 42 86, bote o 9zinho na frente. Quem quiser falar por e-mail com ele é Francisco Araújo, _ que é aquele tracinho embaixo, prof@hotmail.com. Francisco Araújo, _ prof@hotmail.com. Para encerrar esse encontro musical maravilhoso com o Francisco Araújo, vamos ouvir o quê? Eu vou tocar, nós falamos tanto em Luiz Gonzaga, eu vou tocar um shot. Bom, todo mundo diz que é um reggae, mas pelo amor de Deus é um shot, chama-se Sertanejo Cidadão. Eu fiz todas as minhas músicas, Patrício, pensando no meu violão. Atualmente está havendo uma tendência, amigos meus que são letristas estão pondo letras em músicas que eu fiz. E puseram uma letra nesse shot, que chama Sertanejo Cidadão, que é uma história de um sertanejo que você tem tudo com ele, mas você não mexa com a mulher dele, que aí ele vira bicho. Então, e Dominguinhos ia gravar esta música, mas Dominguinhos morreu, rapaz, eu perdi essa chance. Dominguinhos adorou a música. A letra é do Léo Nogueira, que é um grande poeta. Eu só ilustrando, veja bem a frase poética que ele encaixou nesse trecho melódico. Eu vou tocar primeiro a melodia, depois eu falo a frase poética. Da terra onde o homem é quem acorda o sol, leite é na vaca e a mãe quem faz o pão. Eu sou da terra, aonde tudo começou. O que se come é o que se cria e dá no chão. Depois ele...
Bota a minha fé. É em Deus e São Francisco, na cachaça e na mulher, porque não existe coisa melhor do que a mulher. A cachaça a gente despreza um pouco, mas a mulher é coisa de Deus. Mas enfim, eu vou tocar esse shot, que tem muita influência regional de tudo isso que nós falamos. Muito bom. Sertanejo Cidade Nova. Francisco Araújo, que nos brindou a mim e a vocês com música, história, sociologia, conhecimento. Se você quiser entrar em contato com ele, ele dá palestras, ele dá aula, ele dá shows. O telefone é 11 9243 4286, bota o 9 na frente, ou então pelo e-mail franciscoaraújo_prof de professor @hotmail.com. Muito obrigado. O programa do dia 22 de maio de 2015 termina convidando você a assistir mais o Visão Plural e agradecendo ao Francisco Araújo por ter vindo nos brindar com essa música de alta qualidade. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira.